tempos difíceis como esse de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas buscam várias formas de se adaptar, não é verdade? Porque não está fácil para ninguém, inclusive na alimentação. Você sabia que a carne de peixe tem sido cada vez mais procurada e consumida? Porque além do ótimo custo-benefício, ela também faz muito bem para a nossa saúde. Desde as civilizações mais antigas, o peixe sempre foi um alimento muito desejado. Mais tarde, no cristianismo, ele passou a ter um papel além de um alimento. Passou a ser referência de uma fé professada, no caso do cristianismo. Nos primeiros séculos da igreja, por exemplo, os cristãos foram duramente perseguidos. Então ninguém podia dizer ser cristão assim em público, porque com certeza seria jogado às feras. Então o que eles faziam para se identificar, os cristãos? Fazia meio peixe, um desenho. Se a outra parte do desenho fosse correspondida, a segunda metade, formava-se então um peixe. Então eu tinha uma identificação de que você era tão cristão quanto eu, então não haveria nenhum problema nós dois conversarmos sobre a fé e sobre as coisas que Jesus havia feito. Então ele deixa no cristianismo de ser um alimento e passa a ser um sinal de identidade. O peixe também é um símbolo muito importante no milagre da multiplicação de Jesus. Conta-se o evangelista que Jesus andava por uma região inóspita, ao tomar conta de uma multidão atrás dele, pergunta a Filipe de propósito, o que é que nós vamos fazer, ou o que é que se pode fazer para alimentar tanta gente com tão pouco dinheiro. Então aí nós temos o conhecimento que ele perguntou, o que tem aí? Olha, tem 5 pães e 2 peixes. Ele pegou esses 5 pães e 2 peixes, multiplicou para mais de 5.000 pessoas e todos comeram e se fartaram e ainda sobrou. Presente também na história de Nossa Senhora Aparecida. O peixe sempre acompanhou a evolução da humanidade. Aqui na nossa região de Aparecida. Quais são uns dos milagres atribuídos a Nossa Senhora no início? A pesca milagrosa. Uma comunidade carente, fragilizada, sem ter o suficiente para comer e ainda tinha que fartar a mesa dos ricos. O que faz Nossa Senhora? Dá uma rede cheia de peixe e todos comem. Além de fazer parte da história, o peixe é muito nutritivo. Você sabia? Primeiro a gente vai conversar com a Andréia, que é nutricionista, para ela poder explicar todos os benefícios que o peixe traz para a nossa saúde. Andréia, para começar, o peixe realmente é muito saudável e ajuda na nossa saúde, né? É muito saudável. Pena que a gente consome tão pouco. Vamos explicar para a galera, será que a gente consegue elencar alguns deles, os mais importantes? Nós temos cálcio e vitamina D, que agora tem sido pedido, até das orientações do Covid, o cuidado com a vitamina D. O peixe ele vai trazer isso para a gente. Ele tem vitaminas do complexo B, proteínas de alto valor biológico, que quer dizer isso, que essas proteínas elas vêm com algumas gorduras, mas que são benéficas para o nosso organismo. Temos o selênio e o ômega 3. Ele é rico em gordura polissaturada, que é a gordura boa para o coração. Ele ajuda no colesterol, triglicéridos, controle da pressão, doença cardiovascular. Então essas gorduras estão presentes no peixe. E tem mais benefícios, viu? Como ele é anti-inflamatório, ele ajuda no processo de emagrecimento, porque usa o metabolismo lipídico, que são as nossas gorduras do nosso corpo, então ele ajuda a desinflamar, isso ajuda no emagrecimento. Então a gente tem a vitamina D,
que é tão importante também para controle hormonal, imunidade, prevenção de Covid. Então a gente tem muita coisa. As vantagens dele na alimentação são inúmeras, mas é preciso ter uma atenção na forma do preparo para não perder os nutrientes. A gente sabe que a maioria das pessoas gosta de comer aquele peixinho frito. Fritar o peixe também, acredito eu, que não deve ser tão bom, né? Não. Quando a gente vai para a gordura, né, que a gente tem uma temperatura muito alta, a gente acaba oxidando vários nutrientes ali, ou seja, a gente acaba perdendo sim. Infelizmente, a gente perde na fritura, em imersão, né? Quando a gente mergulha o peixinho lá no óleo. E como que a gente faz para poder se alimentar bem com o peixe fresquinho, né, e não perder os nutrientes? Qual que é a melhor forma de preparo? A gente pode ensalada, em tortas, macarronada mesmo. A macarronada a gente pode estar colocando aí grelhadinho, cozido, refogado, assado. Olha quanta coisa, Letícia. Muita coisa mesmo. Mas cuidado com os congelados. Por exemplo, a gente sabe que tem o peixe fresco e o peixe congelado. Tem diferença aí? Algum deles, por exemplo, ele está congelado, ele perde nutrientes, por exemplo, ou não? Perde. Se a gente não tomar alguns cuidados. O que acontece? Com o peixe fresco, eu tenho ele ali em natura e dali eu já vou para a forma de preparo. Quando eu vou para o congelado, eu tenho o gelo dele, a água. Então, se eu deixar aquele peixe descongelando e muito tempo contato com aquela água, os nutrientes, uma parte dos nutrientes vão acabar passando para essa água. Então, tem uma perda ali. Como que eu faço esse descongelamento? Dentro da geladeira, se viu que soltou uma aguinha, vai lá e tira essa aguinha e deixa ele em menos contato possível com a água do descongelamento. O ideal seria consumir 2 vezes na semana, numa porção de mais ou menos 100 gramas, que dá um filezinho médio, né? O ideal seria dessa forma. Daí a gente consegue chegar no ômega 3 sem precisar suplementar. A gente já sabe os valores nutricionais, chegou a hora da gente escolher o nosso peixe. Sei de casa, sabe ver se o peixe está fresquinho? O Thiago vai me ajudar a escolher um bom peixe. Thiago, cheguei na peixaria. O que eu preciso analisar para eu saber se o peixe está bom ou não? Primeiramente, você vai ver a coloração do peixe, ver se ele está com uma coloração vívida. Olhar os olhos do peixe também, para ver se não está com aquele olho opaco, não está com aquele olho esbranquiçado, sabe? Ver se todas as escamas estão certinho, não está com escama soltando. E também, além disso, é importante que após o contato visual, você apalpe o peixe, né? Para ver se a carne está consistente. Apalpar o peixe é essencial. Você precisa sempre checar se a carne está macia. A guelra também é muito importante. Ela precisa estar bem vermelhinha, sinal de que o peixe está fresco. Depois que eu escolhi por essas características, ainda aqui na peixaria tem como eu descobrir se tá bom mesmo, né? Sim. Você, após escolher o peixe, você pesou certinho e foi pro profissional para ele limpar o peixe para você. Após isso, ele tem a condição de te explicar se a carne do peixe está boa por dentro, porque ele vai limpar, vai cortar o peixe. E é importante que você peça também para ele mostrar a carne do peixe depois de limpo. Chegou a hora de limpar o peixe, certo? Para as pessoas lá de casa, tem alguma dica de como limpar o peixe de um jeito mais prático? Olha, aqui a gente vai simular como se a gente estivesse em casa. O primeiro passo é ter uma boa faca em casa.
Então, a gente pode começar retirando a escama, ele vai fazer aqui, e você usa a parte contrária ao corte da faca. Ele vai fazer esse processo pra gente. Daí facilita. Facilita a retirada de escama e você não machuca a carne do peixe. Escamas retiradas, qual que é o próximo passo? O próximo passo são as nadadeiras do peixe. Então, aqui, nessa parte das costas do peixe, você tem que ter muito cuidado, pois ela tem espinhas. Então, você tem que pegar com muito cuidado. E por fim, hora de limpar o peixe por dentro e retirar a cabeça. Acertamos! Escolhemos uma tilápia fresquinha. Os peixes mais procurados são a tilápia e a sardinha. São nutritivos e versáteis na hora das receitas. Além, claro, de um custo-benefício muito bom. Então, fica a dica. A gente ensinou a escolher um peixe fresco, mas também tem o peixe congelado. Tem alguma dica para quem quer comprar o peixe congelado para saber se está fresquinho também? Então, o peixe congelado, ele não pode estar com a temperatura acima de 10 graus, porque ele já começa a perder a característica de congelado. Ele não pode estar acumulando água nele, então ele já vai desidratando. O peixe congelado, você tem que comprar ele, deixar no congelador e só tirar ele quando você for consumir. Atenção para a camada de gelo grossa, ela não é boa. O ideal é que esteja com uma fina camada. Peixe fresquinho, saúde em dia. E aí, gostaram?